Bom dia, crianças! Daremos início a mais uma aula de gramática e hoje estudaremos o uso dos seguintes sinais de pontuação: dois pontos, travessão, aspas, parênteses e ponto e vírgula. Veremos a seguir a função de cada um desses sinais. Veja o emprego destes sinais de pontuação. Os dois pontos são usados para indicar que alguém vai falar. Exemplo: o candidato responde. Imitar passarinho. Os dois pontos também são usados para dar uma explicação. Exemplo: veja isto. São minhas fotos. Os dois pontos também são usados para indicar enumeração. Exemplo: comprei frutas. Maçã, pera e kiwi. O travessão é usado antes da fala de alguém. Exemplo: o candidato responde. Imitar passarinho. O travessão também serve para separar a fala do personagem da fala do narrador. Exemplo: imitar passarinho. Responde o candidato. Na letra B, o primeiro travessão foi usado para indicar a fala do personagem. Já o segundo travessão indica a fala do narrador. As aspas são usadas para destacar palavras ou frases que indicam a fala de alguém. Por exemplo, o candidato responde. Imitar passarinho. Notem que a fala do personagem está entre aspas. As aspas também são usadas para citar ou copiar textos de outras pessoas. Vejamos o exemplo: a amizade é uma igualdade harmoniosa. Esta frase é de Pitágoras. Letra C. As aspas também servem para chamar atenção, dar destaque. Exemplo: a frase "cada macaco no seu galho" é um ditado popular. Os parênteses são usados para separar palavras ou frases a fim de chamar atenção, dar uma explicação. Exemplo: passei uns dias no Rio de Janeiro. Minha filha mora lá. O ponto e vírgula indica uma pausa maior do que a vírgula. Exemplo: Pedro nasceu em 8 de setembro, Luiz em 5 de março. Leia: em um programa de talentos na TV. O que você sabe fazer? Imitar passarinho. Imitar passarinho? Horas, isso todo mundo faz. Pode sair. Podemos notar que nessa tirinha, ao invés dos travessões, foram usados os balões para representar as falas dos personagens. Leia este texto escrito de outra forma. Em um programa de talentos na TV, o apresentador pergunta: o que é que você sabe fazer? O candidato responde: imitar passarinho. E o apresentador diz irritado: imitar passarinho? Horas, isso todo mundo faz. Pode sair. O candidato saiu voando. O apresentador ficou assombrado, de boca aberta. Nesta situação, isto é, no texto escrito, o travessão foi usado para indicar as falas dos personagens. E os dois pontos foram usados para indicar que alguém ia falar. Fique de olho. Nos quadrinhos, os balões indicam as falas dos personagens. Na escrita, usam-se dois pontos e travessão para introduzir e indicar as falas. Leia e compare com o texto do exercício anterior. Em um programa de talentos na TV, o apresentador pergunta: o que é que você sabe fazer? O candidato responde: imitar passarinho. E o apresentador diz irritado: imitar passarinho? Horas,
Isso todo mundo faz. Pode sair. O candidato saiu voando. O apresentador ficou assombrado, de boca aberta. Podemos notar que no texto anterior, para indicar as falas dos personagens, foram usados os travessões. Já nesse texto, para representar as falas dos personagens, foram usados os dois pontos e as aspas. Vamos ler, crianças. Desculpe, Cebolinha. O que aconteceu? Eu desafiei ele a dizer bem rápido: 3 tristes tigres. Vamos analisar o último balão da tirinha. Eu desafiei ele a dizer bem rápido: 3 tristes tigres. Para que foram usados os dois pontos? Os dois pontos foram usados para dar uma explicação da fala de Cebolinha, para indicar uma pausa na leitura ou para dar uma explicação do que Mônica tinha pedido para Cebolinha falar. Os dois pontos foram usados para dar uma explicação do que Mônica tinha pedido para Cebolinha falar. Para que foram usadas as aspas no trava-língua? Para destacar a frase que cita um trava-língua, para destacar o pensamento do Cebolinha ou para destacar a fala do Cebolinha. Nesse caso, as aspas foram usadas para destacar a frase que cita um trava-língua. Vamos analisar mais um trecho. Cheguei em casa aborrecido, tinha de mostrar o boletim com as notas do bimestre e fui correndo para o meu quarto. Escondi o boletim enquanto pensava: como vou explicar a meus pais a nota baixa em matemática? Notem que temos alguns sinais de pontuação destacados, certo? Na frase tinha de mostrar o boletim com as notas do bimestre, os parênteses foram usados para dar uma explicação. Na frase, como vou explicar a meus pais a nota baixa em matemática? As aspas foram usadas para indicar o pensamento de alguém. Vamos fazer a leitura de uma frase retirada do conto João e Maria. Chegando mais perto, viram que a casinha era feita de pão de mel e coberta com um telhado de biscoito. Já as janelas eram de puro açúcar. O ponto e vírgula indica a conclusão de uma ideia, uma pequena pausa na leitura ou uma pausa maior que a vírgula. O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Agora vamos exercitar o que aprendemos sobre alguns sinais de pontuação. Bons estudos!